Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para a nossa terceira aula de Física, para o nosso Pré-ENEM, que estamos estudando, fazendo uma breve revisão desse conteúdo tão importante que com certeza vocês estudam, né, na escola e estão revisando também agora esse conteúdo para o Enem. Hoje, na nossa terceira aula, nós vamos revisar o conteúdo de dinâmica. Lembro que nas nossas duas primeiras aulas nós estudamos cinemática, que estuda apenas a questão do movimento, da aceleração, da velocidade, o espaço percorrido, o tempo nesse movimento. A dinâmica vai estudar tudo isso e algo a mais. Ela vai considerar também o motivo do movimento, isso mesmo, a força para realizar determinado movimento. Então nós vamos nos preocupar agora, a parte da dinâmica, com as causas do movimento. Esse vai ser o nosso assunto então para a nossa terceira aula. Vamos lá então para a definição do que é dinâmica. Bem, a dinâmica, conforme nós já mencionamos, é o ramo então da física que vai estudar o comportamento dos corpos em movimento. Então não esqueça desse detalhe, gravem bem. A dinâmica é o ramo da física que vai estudar o comportamento dos corpos em movimento. Então, o foco da dinâmica é investigar justamente o que vai modificar esse movimento, né? Justamente na realização do estudo então das partículas e dos corpos também. O principal físico que trabalhou nessa área, que com certeza vocês estudaram ele, foi Isaac Newton. Isso mesmo, Isaac Newton foi um grande físico e ele contribuiu muito para vários campos, né, da física. Entre eles, a gente pode destacar justamente o campo da mecânica e óptica. Dentro do campo da mecânica, do que nós vamos estudar agora, que é a dinâmica também, nós vamos considerar que várias forças que causam então os movimentos. Nós vamos concentrar, por exemplo, na força de atrito, que é justamente a força que há entre os corpos e o solo, a força gravitacional, quando os corpos estão caindo, a força aplicada em alguns objetos, a força de arrasto, como nós podemos ver no slide aí, quando uma pessoa está saltando de paraquedas, uma força elástica, a força magnética e a força de atração. Então esses são alguns exemplos do nosso dia a dia que a dinâmica está presente e que o estudo de Isaac Newton contribui muito para nós entendermos alguns movimentos do nosso dia a dia. Então, sem nós nos percebermos, sem a gente se dar conta, a física está presente na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Basta a gente ver essas gravuras aqui que a gente vai entender como está realmente presente, né? O ato de você andar, de correr, de saltar, né, de empurrar objetos, é um exemplo bem claro de como a força está presente, como a dinâmica, né, o ramo da física está presente no nosso dia a dia. Os principais temas abordados então por Newton, né, e nesse conteúdo que nós vamos estudar agora então, de dinâmica, a gente pode destacar esses 5 pontos. Primeiro, leis de Newton. Nós vamos considerar aqui as 3 leis de Newton então. O segundo é o conteúdo de trabalho, que também está presente. Terceiro, potência. Quarto, gravitação. E quinto, energia mecânica. Lembrando, pessoal, que esses conteúdos, né, são dos conteúdos mais abordados no tema do Enem, a parte da dinâmica. Então, esses conteúdos aqui, esses 5 alistados aqui para vocês, são temas que sempre estão presentes no Enem, né? Então, é um dos temas mais trabalhados, mais discutido, que colocam, realmente se cobra no Enem. Então, vamos destacar alguns desses pontos aqui que nós alistamos para vocês. Vamos começar aqui pelas leis de Newton, então? Então vamos lá. Primeira lei de Newton. Com certeza todo mundo lembra aqui, né? A lei da inércia. Isso mesmo.
A primeira lei de Newton é conhecido como a lei da inércia. O que significa isso? Bem, de acordo com essa lei, todo o corpo ele vai continuar em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, a menos que uma força seja aplicada nesse corpo para ele mudar o seu estado. Se ele estiver em repouso, receber uma força, então ele vai sair do repouso. Se ele estiver em movimento e receber uma força para parar, então ele vai modificar justamente o seu movimento. Então, se isso não acontecer, se ele não sofrer essa força, ele vai continuar em repouso ou vai continuar em movimento uniforme. Quando isso acontecer, nós dizemos que estamos aplicando a primeira lei da inércia. Então, lembre-se, a lei da inércia pode estar inserida em todas as questões do Enem e às vezes ele nem é cobrado diretamente esse assunto. Aparece na questão a lei da inércia, mas ele cobra um outro assunto também no conteúdo das questões do Enem. Então lembre-se desse detalhe. Certo então? Então, primeira lei de Newton é a lei da inércia. O corpo vai continuar no estado de repouso ou de movimento, a menos que ele sofra uma força sobre ele. Um exemplo bem clássico disso, pessoal, que a gente vê no nosso dia a dia, da primeira lei de Newton, é conforme a gente pode ver aqui no desenho. O cavaleiro aqui sendo atirado para frente, né, quando o cavalo ele para de repente. Então ele vai continuar no seu movimento, ó. Então isso aí é a lei da inércia. Quer ver um outro exemplo que a gente vê no nosso dia a dia? Quem anda de carro, de ônibus, já deve ter acontecido. Quando o carro, o ônibus, freou bruscamente, a tendência do nosso corpo é ir para onde? Para frente. Não é isso mesmo? Isso é a lei da inércia. Ou quando o carro ou o ônibus acelera de uma vez, sem a gente esperar, o nosso corpo tende a ir para trás. Isso mesmo. Então isso aí é a primeira lei de Newton. Viram como as leis de Newton, né, está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no assunto de física, né, de dinâmica. Então se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai ver que não é difícil assim, né? Então são coisas corriqueiras que está sempre presente no nosso dia a dia. Então um exemplo clássico, né, da primeira lei de Newton, então, conforme nós vimos. Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. É uma das implicações justamente da primeira lei de Newton, né? Que diz que para a velocidade de um corpo sofrer variação em um referencial inercial, ou seja, sofrer aceleração, é necessário a aplicação de uma força. Então ele só vai mudar seu estado de inércia se receber uma força. O estado de inércia, então, de repouso ou de movimento de um corpo, vai depender da sua massa. Então, relacione o estado de inércia com massa. Quanto maior a sua massa, maior, então, a força de inércia. Escrevendo, então, a função da aceleração e com a segunda lei de Newton, então, nós temos aqui o princípio fundamental da dinâmica, que diz o quê? Que a força F é igual a m de massa vezes a aceleração. Então essa é o princípio fundamental da dinâmica e é a equação matemática que nós vamos usar. Então não esqueçam, força resultante, né, F, é igual a massa vezes A. Lembrando, pessoal, que nessa fórmula a massa, o m, é constante. Quem vai mudar é a força e a aceleração. A força pode ser maior ou menor e a aceleração também vai ser maior ou menor. Mas o m de massa vai ser constante, então, já que o corpo, né, não vai mudar, não vai se modificado ali, então. Ok, então? Segundo a lei de Newton, então diz o que para nós? O princípio fundamental da dinâmica, né? Força é igual a massa vezes aceleração, certo? Vamos agora, então, aqui para um exemplo, aqui no desenho, da segunda lei de Newton. Então a gente vê aqui no primeiro desenho uma pessoa empurrando um carro com a massa m. Então essa massa não vai mudar, lembre-se disso. Então lembre lá no primeiro desenho nós temos uma aceleração e uma força F sendo aplicada no carro. Considerando que não há atrito, tá certo? Que não há força de atrito nesse movimento que a gente está observando aí.
No segundo quadro, a gente está observando duas pessoas empurrando o mesmo carro. Notaram que a massa não mudou? Mas o que foi que aconteceu com F e com a aceleração? A força aumentou e, consequentemente, a aceleração também aumentou, visto que a aceleração é diretamente proporcional à força. Já no terceiro desenho, nós temos agora 3 pessoas empurrando a mesma massa. O que foi que aconteceu? A força aumentou e, consequentemente, a aceleração também aumentou. Agora vamos ver no quadro abaixo, né? Nós temos agora que a força vai permanecer constante, mas a massa vai mudar. 3 pessoas estão empurrando a massa de um carro. Mas quando eles mudam, né, saem do carro e vão empurrar um caminhão, que a massa é maior do que o carro, note que a força continua sendo a mesma. Mas o que foi que mudou? No desenho a gente observa que a aceleração diminuiu. Por que a aceleração diminuiu? Porque a massa aumentou. Então a aceleração em relação à massa é inversamente proporcional. Está certo? Se você aumentar a massa e deixar a força com o mesmo valor, a aceleração vai diminuir e vice-versa. Então esse é um exemplo clássico, né, que a gente vê também no nosso dia a dia de aplicação de força, né, de como ele vai adquirir aceleração no mesmo corpo e também em corpos diferentes então. Agora nós vamos ver a terceira lei de Newton. É muito famosa a terceira lei de Newton, que fala sobre o princípio da ação e reação. Todos nós já ouvimos essa frase, né? Toda ação corresponde a uma reação. Então, essa é a nossa terceira lei de Newton. Então, a gente vai ver agora que a terceira lei de Newton também é aplicada no nosso dia a dia. Como diz a definição, né? A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. É por isso que quando você, por exemplo, dá um murro, né, na parede, a força que foi aplicada na parede volta para a sua mão também. Por isso que você sente dor. Então isso é um exemplo simples, né, do nosso dia a dia que a gente tem do princípio da ação e reação. Lembrando que as forças são opostas, mas de mesma intensidade. Assim, a gente pode resumir que as forças de ação e reação são forças de mesma natureza, que atuam em pares, e a resultante entre elas não pode ser nula. Por quê? Porque elas vão agir em corpos diferentes. Ou seja, a gente pode dizer que as forças de ação e reação vão apresentar a mesma intensidade, porém com sentido, a direção diferente. E o sentido é contrário entre eles. Ok? Então, essa é a nossa definição da terceira lei de Newton, né? O princípio da ação e reação. Então, não esqueça. As forças vão ser de mesma intensidade, mesma direção, porém com sentido contrário, sentidos opostos. Essa é a nossa definição da terceira lei de Newton e que vocês não podem esquecer desse detalhe, que é muito cobrado na hora que você for fazer a decomposição das forças, tanto no eixo X como no eixo Y. Não esqueçam, tá? Mesma intensidade, direção também vai ser a mesma, porém com sentidos opostos ou contrários. Agora vamos partir para um outro campo que ainda está dentro do princípio das considerações de Newton, que é a energia mecânica, que também considera as forças, né, que a gente acabou de ver. A energia mecânica nada mais é que uma grandeza física que vai mensurar a capacidade de um corpo em realizar determinado trabalho. E o trabalho lá na física, lembre-se, é a transferência de energia devido à atuação de uma força. Por isso que a fórmula matemática é escrita da seguinte forma: trabalho, você vai representar por essa letra T, essa letra grega, igual a F de força, o mesmo F que a gente acabou de ver, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo θ, certo? Lembrando que o F vai representar a nossa força que vai atuar no corpo, o D vai ser a distância percorrida pelo objeto, né, a distância que ele se deslocou, e θ vai ser o ângulo entre a orientação da força e do deslocamento.
Geralmente esse ângulo, pessoal, vai ser o cosseno, né, do ângulo de 0 graus ou 180. Se for 0 graus, então lembre-se que cosseno de 0 é 1. E se for 180 graus, o cosseno de 180 vai ser igual a menos 1. Então, não esqueça que na energia mecânica é considerado também, tá, sempre na ausência de atrito. Por enquanto, a gente não está considerando a força de atrito também, que está presente, né, no nosso dia a dia. Por isso que vai ocorrer a conservação da quantidade energética, então, do corpo. Correto? Dentro da energia mecânica, nós vamos ver agora que existe dois tipos de energia. A energia cinética e a potencial. O que seria, então, a energia cinética e a energia potencial? Esses dois grupos, então. Então, vamos ver o primeiro, que é a energia cinética. A energia cinética, ela vai relacionar, então, o movimento do corpo com a velocidade. Por isso que na fórmula aí, vocês podem ver no slide, que a energia cinética é C, é igual à massa do corpo vezes a velocidade dele ao quadrado, dividido para 2. Como vai haver a conservação da energia, nós podemos calcular o trabalho também dessa energia, que vai ser justamente a variação da energia cinética. A energia cinética inicial e a energia cinética final. Quando a gente acha a variação da energia cinética, consequentemente, nós estamos encontrando o trabalho resultante da energia cinética, então. Certo? A energia potencial. A energia potencial diz respeito ao armazenamento energético que um corpo possui em realizar o trabalho com relação ao posicionamento no espaço. Para isso, são consideradas posições também finais e iniciais do objeto no ambiente, independente do trajeto dele. A diferença aqui entre eles, pessoal, é que a energia cinética vai trabalhar com a massa e a velocidade. Já a potencial, ele vai trabalhar com os pontos iniciais de um objeto no espaço, que vai ser relacionado, por exemplo, à altura ou à elasticidade, conforme a gente vai ver agora no próximo slide, que é justamente as forças conservativas. Na energia potencial, por exemplo, a gente vai ter dois tipos. Primeiro, energia potencial gravitacional. Diferente da energia cinética, a energia cinética trabalha vocês podem definir na horizontal. Já a gravitacional define o que ele vai trabalhar na vertical. Isso mesmo, vai trabalhar com altura. Por isso que a fórmula vai mudar agora. A gente vai escrever energia potencial gravitacional, EPG, é igual a peso vezes altura. E como é que a gente calcula o peso? Massa vezes G, não é isso? G, lembre-se que é a aceleração da gravidade. Então a gente pode escrever essa fórmula da seguinte maneira. EPG, energia potencial gravitacional, igual a m de massa, vezes o g, que é a aceleração da gravidade, vezes o h, que é a altura. Então, quando a gente trabalha com forças conservativas, né, que guardam energia para movimentos posteriores, a gente diz que há uma conversão entre os tipos energéticos. Por isso que a gente utiliza a energia potencial gravitacional, a energia inicial e a energia final. Além da energia potencial gravitacional, nós temos também a energia potencial elástica, que é o segundo tipo de energia potencial, que é justamente a capacidade de estiramento, né, de uma energia potencial elástica. Isso pode ser uma deformação em uma mola ou em um elástico. Como a composição do material é variável, adotou-se então uma constante, que a gente representa pela letra K. Então a letra K vai representar justamente essa constante elástica do material. Lembrando que pode ser um material elástico ou pode ser uma mola. Como é que a gente vai escrever a fórmula matemática da energia potencial elástica? Da seguinte forma, ó, EPEL, que é a energia potencial elástica, igual ao trabalho da força elástica. E a gente pode substituir o trabalho da força elástica por K, que é a constante, vezes x ao quadrado, dividido para 2. Note que a equação, pessoal, é similar à da energia cinética, não é isso? Só que o m de massa foi substituído pelo K e o v ao quadrado foi substituído pelo x. Quem é o x?
O X é a medida em metros que o elástico se deformou, a deformação do material. Tá certo? Então lembre-se disso. O X representa a deformação em metros do material. Resumindo, a gente pode escrever então que a energia mecânica vai ser igual à energia cinética mais a energia potencial, que pode ser a gravitacional e pode ser a elástica. Lembrando que vai haver uma conservação dessa energia. Correto, pessoal? Então, não esqueça esse detalhe. Energia mecânica é igual à energia cinética mais a energia potencial. Vamos aqui para nossas questões de revisão, então. Temos aqui a primeira questão que caiu no Enem de 2017. Olha só o que diz essa questão. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e o abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração. E os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros, como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto, foram os mesmos para todos os testes. Olha só, pessoal, uma questão relacionou algo do cotidiano que acontece no nosso dia a dia, não é verdade? Colisão de automóveis, né, que a gente sempre vê noticiários acontecendo. Então, relacionou esse assunto do dia a dia com o assunto da dinâmica, de física aqui que a gente acabou de ver. Vamos ver então o que ele pede aqui na questão. Ele dá o gráfico aqui dos 5 cintos, então, que foi estudado. Cada linha dessa aí representa o cinto que foi considerado. O tempo também, lembre-se que é de 0 até 0,30 segundos. O que a gente já pode entender desse gráfico aqui, pessoal? Na reta do X vocês têm o tempo, na reta do Y vocês têm a aceleração. Qual é o cinto que atinge a maior aceleração que vocês podem ver no gráfico? Viram aí? É o cinto número 3, né, pela reta que está sendo representado ali. Qual é o cinto que tem menos aceleração, que alcança menos aceleração? Vocês podem ver que é a curva da linha pontilhada, né, que representa o nosso cinto número 2. Então, com isso aqui, a gente já pode saber qual é a resposta, né? O que vai causar menos impacto para o motorista. Então, vamos entender aqui a questão. Então, ele pergunta qual desses cintos vai oferecer menos risco. Pelo gráfico, nós já sabemos a resposta, né? Qual foi o cinto que alcançou menos aceleração? Foi o cinto número 2, não foi isso? Vamos ver o gráfico novamente? Olha lá o gráfico. A linha pontilhada está mostrando que é o cinto número 2, ó. Ele alcançou menos aceleração no intervalo de tempo, certo? Os outros cintos, ó, estão alcançando uma aceleração bem elevada, podendo causar risco, então, ao motorista, então. Mostrando, então, a resolução aqui da questão, diz o seguinte: o risco de lesão interna está ligado à intensidade da força de frenagem e, portanto, à intensidade da aceleração do carro. Pelo gráfico, nós vimos que o cinto número 2 vai corresponder ao de menor aceleração máxima e, portanto, o de menor risco de lesão. Então, a alternativa para nós marcarmos na questão é a letra B. Então, essa é a nossa resposta, então. Né? Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Então, resposta correta, letra B. Vamos para a nossa segunda questão. Essa caiu no Enem de 2011. Então, vamos lá. O que ela diz? Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência. Primeiro, mantenha uma régua com cerca de 30 centímetros suspensa de forma vertical, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. 2.
A pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça, próximos do zero da régua, sem tocá-la. E número 3, sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda. O quadro seguinte mostra então a posição em que 3 pessoas conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de reação. Nós temos aí então no quadro, né, a distância percorrida de 0,30 metros, 0,15 e 0,10 metros. Qual foi o tempo de reação de cada um, né? O primeiro foi de 0,24, o segundo 0,17 e 0,14 segundos. O legal dessa questão, pessoal, é que vocês podem fazer esse experimento em casa, tá? Com um colega. Pega a régua, né? Segue essas 3 orientações que foi dado aí da forma vertical, tenta soltar e faça uma anotação do tempo de reação de cada pessoa, né? Qual a distância que ele vai conseguir segurar a régua, né? Com 2 dedos, então. É bem legal esse experimento, né? Tá ok? Então vamos lá para a questão, o que ele está pedindo aqui para nós? A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação. Por quê? Foi isso que o quadro nos mostrou, não foi? Vou voltar aqui no quadro. Notem novamente o quadro, ó. Vocês podem ver que a distância está diminuindo aqui, mas o tempo não está diminuindo de acordo com a distância. 0,30 foi 0,24, 0,15 foi a metade de 0,30. Então, se ele obedecesse ali a sequência do tempo, né, de forma proporcional, seria 0,12 segundos. E isso não aconteceu, ó. Então, o tempo de reação não é proporcional à distância percorrida. E ele quer saber justamente por que isso está acontecendo. Então, vamos aqui às alternativas. A energia mecânica da régua aumenta, o que faz cair mais rápido. Não, a gente viu que a energia mecânica se conserva, né? Então, cancela a letra A. Resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. Também não, isso não acontece. Essa questão também, a alternativa está errada, né? A velocidade da régua aí não vai diminuir. C. Aceleração de queda da régua vai variar, o que provoca um movimento acelerado. Não vai variar a aceleração, né? A gente viu que ele vai estar exposto à aceleração da gravidade. Ela é constante. D. A força-peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado. Agora eu tenho que parar e pensar nessa daqui. A força-peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado. Vamos ver se é a letra D mesmo? Vamos ler a letra E. Velocidade da régua é constante, o que provoca uma passagem linear do tempo. Não, se a velocidade fosse constante, a aceleração seria nula. Então a letra E está também errada. Então a alternativa para nós marcarmos, a letra D. Então é a nossa resposta. E você pode ver aqui na resolução do slide que essa fórmula matemática, né, que a gente viu lá na cinemática, a função horária da distância, da posição, a gente pode achar então a altura, que é a variação da altura em relação ao tempo. Então a gente pode ver aí que eles são, ó, o ΔH é igual a G dividido para 2 e o tempo está ao quadrado. Por isso que ele não obedece a forma sequencial lá do tempo, ok? Então essa é a nossa segunda questão. Lembrando, pessoal, que temos mais sugestões aqui para vocês estarem estudando, tá certo? Está aqui os links para vocês. Vamos disponibilizar esses links lá na plataforma Eduque, tá? Não esqueça, acesse a nossa plataforma eduque.ce.ac.gov, ok? Acesse essa plataforma que vocês vão encontrar mais conteúdos, exercícios, sugestões, também para vocês estarem estudando e mais questões para vocês estarem revisando esse assunto de dinâmica, ok? Quero agradecer mais uma vez a atenção de todos e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal!